Essa câmera foi do meu avô, depois passou para o meu pai e depois para mim. Com ela eu fotografei o zoológico quando eu tinha uns 10 anos, dois rolos de filme, 72 fotos. E hoje ela fica aqui em casa e toda vez que eu olho para ela, eu lembro dos dois. Meu avô ele veio da Itália com 18 anos, um imigrante, sem dinheiro, sem muitos planos, só buscando uma vida melhor. Era um italianinho raiz, baixinho, calabrês, às vezes um pouquinho explosivo, gostava de fazer amizade com todo mundo, sempre que passava nos lugares cumprimentava, começava a conversar, a trocar ideia. E ele tinha um mundo próprio aqui em São Paulo. Às vezes me levava para o centro, se a gente descia ali no Anhangabaú, a gente subia, passava na 7 de abril, na Galeria 7 de abril, conhecida ali pelas câmeras, né, pelos equipamentos fotográficos. Ele passava cumprimentando todo mundo. Quando a gente estava pela República, saía do metrô e dava de cara com o Edifício Itália. E até hoje que eu passo por esses caminhos, que eu passo nesses lugares, sempre me vem ele, sempre me vem essa memória afetiva deles. E ele tinha um jornal que se chamava O Mensageiro. Era um jornal para a comunidade italiana, um jornal ítalo-brasileiro, para essa comunidade que ele amava muito. E na casa dele tinha um quartinho escuro para revelar os filmes, tinha um estúdio improvisado, tochas de luz, equipamentos, aquele cheiro de revelador. E a fotografia não era um hobby do meu avô, era a forma dele ver o mundo. E ele acabou passando isso para o meu pai, que sucessivamente acabou passando isso para mim. Esse aqui é o mundo. Boa noite, é o nono aqui. Fala. Eu sou a avó Mimida. Eu? Guilherme, ela chama. Paulo. Atrás das câmeras, Paulo. O misterioso. Meu pai era diferente do meu avô. Cada um do seu jeito, cada um da sua forma de ser, mas eu via um amor entre eles, um carinho entre eles, que é muito raro de se ver entre pai e filho. Meu pai e minha mãe se separaram quando eu tinha uns 5 anos. Depois meu pai teve outro relacionamento e me deu três irmãos: o Gianluca, a Letícia e a Maria Clara. E hoje eu enxergo neles muitas coisas do meu pai. E aí, depois de algum tempo, ele foi fazer jornalismo. E geralmente de sexta-feira na faculdade tinha uma aula que era meio que informática, né? O pessoal ficava no computador, era anos 90, então era uma coisa relativamente nova. E aí eu gostava muito de ficar perto do meu pai sempre me buscava para passar os finais de semana com ele. E aí em algumas sexta-feiras eu ia com ele para a faculdade e aí eu ficava com ele e também ficava ajudando o pessoal da turma dele a mexer no computador, porque eu já mexia lá, né? E ali quando eu tinha uns 12 anos mais ou menos, minha avó arrumou uma permuta de um curso de web design para mim. Ela e meu pai indicaram ali os primeiros clientes, trouxeram os primeiros trabalhos. E aí muitas vezes aparecia uma demanda, tipo, pô, pai, preciso fazer um site, preciso de ajuda. Chamava ele, ele entrava de cabeça, ele me ajudava em tudo. Toda a minha carreira tem a mão do meu pai. E um dia ele falou pra mim, por que você não profissionaliza mais? Monta uma empresa, escolhe um nome. E aí a gente ficou várias horas pesquisando o nome, pesquisando registro, se já tinham empresas com esse nome. A gente dava umas risadas, enfim, e voltava. Aí veio Vivaz Digital. E esse é o nome da minha empresa hoje, da minha agência de marketing, que nasceu numa tarde pesquisando e conversando muito com meu pai. E em 2014 ele estava estudando desenvolvimento de aplicativos mobile, né? O começo ali dos smartphones, os primeiros apps. E da forma dele, autodidata, fuçando, pesquisando. E aí ele via que eu amava andar de skate, eu gostava muito do cenário do skate como um todo. E aí eu gostava de tecnologia, já trabalhava. E aí ele falou, pô, por que você não cria um aplicativo? A gente criou Na Ladeira, juntos, a primeira versão do Na Ladeira, que era um aplicativo.
para comunidade, que eu gostava muito, gosto muito do skate de ladeira, do downhill. E agora, quase 12 anos depois, eu consegui recriar o na ladeira com inteligência artificial. Está numa fase final de ajustes e acabamento. E foi mais uma ideia do meu pai, lá em 2014. E aí, em 2021, eu fui fazer um mochilão pelo Nordeste. Conheci uma plataforma onde a gente podia trocar trabalho por hospedagem. Então, tinha trabalho de cozinha, de recepção, de limpeza, etc. Mas eu encontrei algumas vagas que tinham a ver com marketing, com fotografia, com audiovisual, etc. E eu decidi me aplicar em algumas vagas. E aí eu fui para o Nordeste, fiquei uma temporada lá de quase 6 meses. E aí eu contei pro meu pai que eu ia fazer isso, ele ficou amarradão, gostou pra caramba, falou, putz, legal, é isso, vai que vai. Mas quando eu tava saindo de Natal, indo pra Fortaleza, tinha ficado já um tempo em Natal, eu ia ficar mais um mês ali em Fortaleza, tava no ônibus, e aí ele me ligou. E, e aí ele falou que tinha descoberto alguma coisa, que talvez poderia ser um câncer, ainda não sabia, enfim, tava investigando. E aí eu desembarquei em Fortaleza, acho que eu fiquei uns 2 dias lá. E na sequência eu já peguei o voo de volta para São Paulo, já não tinha mais como continuar esse projeto. Eu tinha que estar junto com ele, assim como ele sempre esteve junto comigo. E aí foram 3 meses de UTI, internação. Foi um período muito difícil, muito complicado. Ficava praticamente 12 horas por dia lá, junto com ele. Tentava trabalhar ali com o computador dentro do quarto da UTI. Foi um período difícil. E aí, dia 15 de novembro de 2021, ele foi embora. Meu avô uma vez me disse que meus melhores amigos da vida sempre seriam ele e meu pai. E ele estava certo disso. Meu pai me ensinou a ser autodidata, a fuçar, a aprender sozinho. E quando eu me colocar a fazer algo, a entrar de cabeça nisso e dar tudo de mim. E ele me ensinou uma coisa muito importante. Ele me ensinou a cuidar dos meus amigos, a cuidar da minha família, a cuidar das pessoas que eu amo, sempre com muito amor, com muito carinho e sem esperar nada em troca. E esse jeito de ser que eu carrego até hoje tem a marca dos dois. E a fotografia ela voltou para mim por causa do skate. Consumindo muitas fotos, muitos vídeos, entendendo um pouco de iluminação, um pouco de enquadramento, algumas coisas que meu pai e meu avô eles já sabiam. Eu vejo que eu fui chegar por outro caminho, mas que cheguei no mesmo lugar. Hoje eu tenho o acervo deles, nas câmeras, lentes, equipamentos, e quando eu pego uma câmera dessas, eu sinto que eu estou continuando algo que começou muito antes de mim. E se eu pudesse falar alguma coisa hoje pro meu pai, pro meu avô, seria muito simples. Só queria agradecer. Eu ia falar obrigado. Obrigado por vocês me ensinarem tudo que vocês me ensinaram, por vocês me direcionarem para os melhores caminhos, por vocês me apoiarem em todos os meus sonhos. Eu sei que meu pai ia falar, você é foda, velhinho. E eu sei que meu avô ia estar amarradão, do jeito dele, bem italiano, com aquela energia, falando alto. E vocês dois continuam aqui, em tudo que eu faço. Bom, e essa é a série Minhas Raízes. Cada episódio conta um pouco de mim, um pouco de quem me formou, um pouco de quem me trouxe até aqui. E me conta aqui nos comentários, quem foi a pessoa mais importante da sua formação? Pode ser um pai, um amigo, um professor, algum parente, alguém que realmente mudou o rumo da sua história.
Obrigado, um grande abraço, Celestino.